chamar aqui o primeiro painel que fala muito aí do setor primário da economia, perspectivas e sustentabilidade do agronegócio. Eu gostaria de chamar aqui ao palco Evandro Guzzi, CEO da Única, União da Indústria de Cana, de Açúcar e Bioenergia, Jefferson Pittini, especialista em cenário agro da Diretoria de Agronegócios do Banco do Brasil, e Ricardo Sodré, fundador e CEO da FieldPro. Quem vai mediar o painel, meu sócio, CIO, Werner Roger. Muito bem-vindos e um ótimo painel para vocês. Obrigado. Alô. Obrigado a todos pela presença, Fred, pela introdução aqui, ao BB Asset, ao Banco Brasil, que pela oportunidade de estarmos utilizando esse espaço aqui para nós, público presente aí, dia de chuva, dia complicado. Então eu gostaria de fazer uma pequena introdução, né? Eu sou engenheiro agrônomo, então estou muito feliz de estar participando desse painel aqui. Então, e hoje, né? Acho que o pessoal que não está lembrado é o Dia de Ação de Graças, né? Na realidade, nos Estados Unidos, o Dia Nacional de Ação de Graças, né? Que começou em 1620, né? Onde aqueles colonizadores americanos agradeceram, né? E celebraram uma boa safra. E em 1863, né? O presidente Lincoln instituiu esse feriado nacional, né? Dia Nacional de Ação de Graças, que hoje é um feriado norte-americano, né? Então, nós da Trígono, né? Só temos a agradecer também, agradecer a Deus e celebrar esse momento, né? Nossa parceria aqui recente com a BB Asset, quase 5 meses. Então, para nós é um dia realmente especial de celebração, que foi uma coincidência nesse dia. Não sabíamos que seria esse dia e que é toda quarta-feira, né? Quinta-feira dos meses de novembro é um feriado que o dia é móvel, na data móvel. Então, realmente, para nós é gratificante estar aqui nesse dia coincidente com o dia de celebração e comemoração. E o Denísio conhece a Trígono a fundo, né? Então, Denísio, obrigado aí pela sua apresentação. Tem muito o que nós fazemos aqui. Então, hoje, o principal setor da Trígono é a indústria, né? Indústria automotiva pesada, através da Tupi. Temos aqui o conselheiro Enio, da Tupi. Temos também que é da Previ, teremos a Paula Goto, né, como presidente do conselho da Tupi, que estará participando de um painel de governança. E o BNDES também, que é Benespar, que é um acionista, também estará hoje presente. O agronegócio, né, que é o segundo setor mais importante na Trígono. Então, Denísio, mais do que justificou o porquê. Somos o principal investidor da Kepler Weber. Né, temos participação na São Martinho, talvez um dos maiores investidores minoritários da São Martinho, da Jales. E o Werner, como gestor, agora na Trígono, né, fomos os primeiros a instalar o Conselho Fiscal na São Martinho, que hoje é permanente, e esse ano instalamos o Conselho Fiscal na Jales. Né, espero que seja permanente também, independente de ser pedido por minoritários. Né. Então, é um setor que nós temos presença relevante, e também o setor de extrativo mineral, né, que o Denísio colocou também, né, através da Ferbasa, que todos conhecem a nossa posição dentro de Ferbasa. Então, essa foi uma breve introdução. E teremos aqui 3 representantes importantes, né? O Evandro, que tem muito a ver com o que a gente faz aqui, representando a Única, né? Que hoje representa mais de 55% da atividade canavieira no Brasil, né? Produção de cana, 70% de etanol. Jefferson também, né? Um parceiro importante aqui no agro, né? Através da diretoria do agronegócio do Banco Brasil, e o Ricardo Sodré, que vai falar um pouquinho sobre as questões climáticas, né, que nós temos El Niño, Lanina, temos agora todos esses transtornos climáticos. Hoje foi um exemplo, né, todo mundo errou a previsão, o Sodré não errou, a gente sabia o que ia acontecer. Então, obrigado pela presença de todos. Então, eu vou começar o painel fazendo perguntas a cada um dos nossos panelistas aqui, depois a gente vai bater um papo, mas iniciando com o Evandro, né, a questão, né,
que o Brasil, né, ele tem sido criticado, né, especialmente na Europa, pela questão de Amazônia, né, que o Brasil não é um país, digamos, que respeita o meio ambiente. Eu queria, Evandro, que você colocasse aqui, né, qual que é o papel do Brasil em relação à sustentabilidade, especialmente aqui nessa transição energética, nos biocombustíveis, né? Então, como é que o Brasil vai se posicionar, não só em relação ao próprio Brasil, mas em relação ao globo, né? Porque o Brasil vai ter uma presença cada vez mais importante em termos globais, inclusive em relação aos combustíveis, ao SAF da aviação. Então, eu queria que você desse uma visão aqui da importância do Brasil nessa tendência aqui, especialmente da transição energética, né? Não só no Brasil, mas a nível mundial. Então, obrigado aqui, Evandro, está com a palavra. Podemos falar aqui 5, 10 minutos, depois a gente vai batendo um papo, né? Então a gente vai dividindo aqui o painel. Bom, primeiro eu queria agradecer muito aqui ao Fred e ao Werner por por essa oportunidade aqui para a Única, para mim, para poder estar falando desse tema. Obrigado, Denísio, pela bela explanação aqui. E um prazer estar aqui ao lado do Jefferson e ao lado do Ricardo para trazer esses temas relevantes. A Única, como disse bem o Werner, hoje tem uma representação um pouco superior a 60% da produção de etanol no Brasil, e assim é quem acaba fazendo todo o diálogo internacional desse tema da bioenergia também aí no mundo. O que a gente tem enxergado com muita clareza, né? Quando a gente olha para o lado da demanda para a bioenergia, na qual o etanol está alocado, é uma coisa impressionante. Aí não é a Única quem está dizendo, a Agência Internacional de Energia diz que até 2030 nós vamos ter que ter praticamente 3 vezes mais bioenergia do que a gente tem hoje. Então, esse é um primeiro registro. É uma demanda que está dada, por quê? Porque se isso não acontece, não se projeta minimamente um processo de transição energética. Então, ao final, se isso não acontecer, e se isso não for levado a sério, acho que esse é o principal ponto, se isso não for levado a sério, não é uma questão dos biocombustíveis, não é uma questão da bioenergia, é uma questão que a transição energética não acontece sem os ativos de bioenergia. E nós estamos falando de depois de amanhã, 2030. Ela precisa triplicar. Praticamente é o que o Outlook da Agência Internacional de Energia coloca. Então, ponto número 1. Ponto número 2, né, é que o Brasil tem um potencial gigantesco, né, quase trivial dizer isso, né, e puxando aqui para o setor sucroenergético, né, tem um dado que eu gosto demais, né, o Brasil levou 500 anos praticamente para produzir 300 milhões de toneladas de cana, até 2003. Quando a gente teve um estímulo institucional, e no fundo privado, instituições privadas, ou seja, instituições, lá, exemplo do Douglas North, né, ou seja, essa modelagem de comportamento a partir do veículo flex, o Brasil, que levou 500 anos para produzir 300 milhões de toneladas de cana, produziu outras 300 milhões em 8 anos. Então, nós temos de 300 milhões em 2003 para, em 2011, por ali, chegarmos a 600 milhões quase de toneladas de cana-de-açúcar, né? Fruto de um estímulo institucional, nesse caso até privado, não foi nem simplesmente um processo governamental, teve uma série de questões governamentais, mas todo aquele problema que se tinha de faltar o álcool, então a indústria descontinua os motores a etanol, por etanol, vem a solução do flex. Tá? Então, o setor com alta capacidade de resposta positiva e, obviamente, negativa também, quando a gente vê o controle artificial de preços da gasolina. Hoje, a principal variável que a gente precisa olhar no setor, como que a Petrobras, que é praticamente monopolista e que aqui eu não preciso dizer isso, mas quando eu estou com um público não tão educado nos temas econômicos, né, eu gosto de dizer o seguinte: o sujeito que está vendendo cachorro-quente e o mercado topa pagar R$10 no cachorro-quente, né, e aí o governo diz, olha, não, vou montar a minha banca de cachorro-quente aqui do lado, e olha, o mercado está topando pagar R$10 no cachorro-quente, mas eu sou o governo, sou muito legal e vou vender cachorro-quente a 7, a 8, ele vai... Além de se quebrar, ele quebra o sujeito do lado, foi isso que a gente viu. Tá. O que tem de ponderação nisso? Né? Evandro, poxa, fiquemos assustados? Eu vejo o seguinte, o presidente Lula
é hoje claramente comprado no tema do papel da transição energética e do papel dos biocombustíveis, de modo especial do etanol, como solução. Ponto número 1. O Ministério de Minas e Energia, que tem um cursor importante em relação a esse tema, também hoje é um ativo relevante no tema transição energética, é considerado pelo ministro Alexandre Silveira, não só retoricamente, mas em atitudes concretas, né, como a grande oportunidade estratégica do Brasil. Então, nós temos de um lado uma grande demanda, nós temos de outro lado um setor com alta capacidade de resposta para esse processo, né? Um setor que tem, primeiro, no processo de produtividade, né, o Centro de Tecnologia Canavieira é um exemplo muito relevante, existe a RIDES, existe o IAC, mas assim, a grande concentração de pesquisa e desenvolvimento em cana-de-açúcar está no CTC ali em Piracicaba. Inclusive, Werner, é um lugar que vale a pena uma visita física. Não dá para contar, não sei quem aqui já viu, já conheceu o CTC em loco, mas não é um negócio que dê para contar. É um negócio que é um vinde e vede, tem que conhecer o que está acontecendo no Centro de Tecnologia de Canavieira, variedades de cana-de-açúcar que estão já entregando 40% a mais de produtividade, o chamado projeto de semente, que na verdade não é semente, mas é um processo embrionário, de aceleração embrionária, mas que vai revolucionar o modo de plantio de cana-de-açúcar. Hoje, para vocês terem uma ideia, a gente ocupa 8% da área para fazer muda no setor, porque você tem que cortar a cana, replantar, vai tombando e assim por diante. Então, 8%. Então, se amanhã a gente mudar o método de você que é agrônomo entende isso infinitamente mais do que eu, se a gente começar a plantar cana de uma maneira semelhante, né, ao que a gente faz com soja, com milho, com algodão e assim por diante, brincando a gente ganha 8% de produtividade, porque você não tem 8% da área destinada à cana que não vai ser moída, uma cana que está lá, que vai ser utilizado só para fazer muda. Tá? E agora já não é mais uma questão de se, isso vai acontecer, só uma questão de quando isso ganha escala. A tecnologia está dominada, vai ganhar a escala comercial em relativo pouco tempo. E aí, porque para quem não está familiarizado com o tema de cana, né, o que acontece é o seguinte, você planta a cana e você vai ter ali 5, 6 cortes dela, até substituir esse canavial. Por quê? Porque é demorado, é caro fazer a substituição do canavial. Né? Então, se a gente tem um método diferente de plantio, a gente vai fazer isso, se não todo ano, mas a cada 2 anos, um incremento de produtividade que pode chegar com algumas melhorias genéticas que estão em curso e esse sistema de plantio diferenciado pode chegar a 100% de incremento de produtividade. Né? E aqui tem um negócio muito interessante, eu sou apaixonado pelo tema de intensidade de carbono, né? Tive uma grande honra na minha vida, o dia que eu aposentar, minha conversa com os netos vai ser sobre o RenovaBio, né? Que é o maior programa de descarbonização da matriz de transportes do mundo, e um dia isso apareceu na minha vida, eu era deputado federal na época, mas minha primeira vida foi acadêmica, e me reconheci muito no Denísio ali, que tem já deu para perceber um background acadêmico fortíssimo, né? E eu passei 2 horas e meia com o time técnico do Ministério de Minas e Energia, anotei 12 páginas, na hora que eles terminaram de me explicar o programa, eu falei, isso aqui funciona, isso aqui vai funcionar. Pô, a gente vai saber a intensidade de carbono de cada elo produtivo do biocombustível, vai poder melhorar no dia seguinte. E é isso que a gente está vendo lá na Única, a intensidade de carbono. Então, quando eu digo que eu vou ter mais produtividade, eu vou ter o mesmo nível de emissão, ou um nível de emissão infinitamente menor por tonelada de cana que vai estar saindo do canavial. Então, esse é um ponto. Assim, a indústria está pronta, vai reagir e tem condições de fazê-lo. 2, essa maravilha que é o etanol de milho no Brasil. Um negócio impressionante. Aqui eu conto uma coisa, pode parecer uma inconfidência, mas é divertido. A Única décadas trabalhando para mostrar a diferença da cana em relação ao milho, porque se produzia etanol aqui de cana, nos Estados Unidos etanol de milho, e a gente dizia o seguinte, cana, milho, milho. Né? E aí vem que é a indústria de etanol de milho, que representa 20% da produção de etanol no Brasil hoje. 20%. Mas ela tem 6 anos. 6 para 7 anos. Né? A gente chama da idade, 7 anos é a idade da razão, né, nas crianças. Está começando a ter a idade da razão, a indústria de etanol de milho. E quando ela vem, inclusive, uma pretensão de participar da Única. Na época, 2019,
A gente diz, olha, pera um pouquinho, não. A gente é tão limpinho aqui com cana, todo mundo gosta de cana na Europa, nos Estados Unidos e tal, biocombustível avançado. Vem com milho, intensidade de carbono alta pra caramba, porque é o nosso referencial era americano. Aí a FS, que hoje é associada da Única, disse, olha, vamos estudar esse tema junto, quem sabe a gente chega realmente à conclusão de que não é legal a FS ir para a Única. E aí nós levamos um susto. A melhor intensidade de carbono do etanol no Brasil hoje é da FS, é uma indústria de etanol de milho. Tá? Por quê? Duas grandes diferenças com a produção americana. 100% do etanol de milho no Brasil é vindo de uma segunda safra, né, que já foi no passado chamada de safrinha. Hoje isso é até uma gafe falar safrinha, porque era tão grande. Né? E a indústria de etanol de milho foi que revolucionou a maior utilização da área plantada de soja para, na sequência, ser plantada por milho. É difícil contar isso na Europa. Quando você fala double crop, ele diz, não, a gente faz aqui também. Ano A a gente planta tal coisa, no ano B a gente planta. Não, meu cara, é no mesmo ano. Não, a gente também faz, porque a gente muda aqui nessa área planta X, naquela planta Y. Não, meu cara, é na mesma área. Aí tem que mostrar vídeo da máquina colhendo a soja e 20 metros a outra máquina plantando milho, né? E não raras vezes, inclusive com semente de grama também, porque quando esse milho é colhido, você vai pôr boi ali, a chamada terceira safra, e assim por diante, né? E aí, primeiro ponto, então, 100% do etanol de milho vem de segunda safra, ou seja, já cai a intensidade de carbono, pelas razões óbvias. Aí a gente nem está contando o carbono fixado, mas assim, o defensivo que você deixa de utilizar, sobretudo fertilizante que você deixa de utilizar, que já vem carregado da soja. A própria soja, o Werner aqui, que é o agrônomo, eu sou um bom papagaio, fico ouvindo a turma e reproduzo, que na verdade minha formação é jurídica, né, de background, mas você tem ali incrível como esse ciclo soja-milho, ele melhora a produtividade dos dois no médio prazo. É impressionante. E o segundo ponto, que terminando aqui, enquanto energia e calor, eletricidade e calor nos Estados Unidos é feito a partir de gás natural ou do grid americano, que tem uma forte pegada de carbono, aqui no Brasil 100% de eletricidade e vapor do etanol de milho ele é feito a partir de biomassa. Era considerado um gargalo, mas isso está sendo muito bem endereçado e não vejo problema de médio e longo prazo aí para o futuro nesse processo, né? Então, o Brasil tem toda a capacidade de entregar. Para quê? Para a mobilidade terrestre, número 1. A eletrificação vai ser relevante, vai ser um ponto importante da descarbonização, mas não vai resolver. Né? Os melhores cenários da Agência Internacional de Energia mostram uma cooperação entre ganho de eficiência no motor, que é a eletrificação, e energéticos de baixa intensidade de carbono, no caso aqui os biocombustíveis, de modo especial o etanol. Isso vai ser dado no sul global, sobretudo, a eletrificação, dadas as necessidades de infraestrutura. O Brasil precisaria de mais de R$1 trilhão para ter realmente assim, vamos andar todo mundo de carro elétrico, vai ter carregamento para todo mundo e tal. Então, ou seja, a gente calcula aí que 3, 4 bilhões de pessoas vão depender, numa grande medida, de biocombustíveis, e a gente considera que é uma parte da solução relevante. Por isso, todo um trabalho da Única de fazer com que ele seja produzido em outros lugares, para que a gente tenha diversificação geográfica, lançamento agora no G20 da Aliança Global de Biocombustíveis, Índia, Brasil, Estados Unidos, Japão, e assim por diante. Foi um movimento muito relevante, que a gente vai colher fruto nos próximos anos. Mobilidade aérea, aí não tem papo. 65% da descarbonização do setor aéreo tem que vir de SAF, Sustainable Aviation Fuel, e o etanol hoje, o A2J, álcool to jet fuel, é a principal rota, o Brasil super bem posicionado, e a gente ainda está olhando aí o horizonte do marítimo. Termino com um último ponto. Questão de comunicação é a nossa grande dificuldade. Eu aprendi uma coisa, minha vida foi acadêmica, hoje é corporativa e no meio teve a política. Se você não entender o cara com quem você está conversando, não vai ter diálogo. O Brasil, nesses últimos anos, ficou brigando com a Europa, não conversando com a Europa. E não entende o que aconteceu na Europa. No século XVIII, 90% das famílias francesas gastavam 80% das famílias francesas no século XVIII gastavam 90% da sua renda para comprar pão. Esses caras, em 3 séculos, resolveram, de alguma maneira, um problema de segurança nutricional gravíssimo. Não adianta pensar que eles vão dizer assim, não, todo mundo vem para cá, deixa o Brasil, os produtos aqui, vamos destruir. Não, eles vão defender isso. Não estou dizendo que está certo ou errado,
Mas é um dado, eles vão defender isso. E não adianta a gente chegar lá, nós somos grandes produtivos, vocês têm que abrir o mercado, isso não vai acontecer. Mas isso não deve fazer com que a gente deixe de trabalhar, porque tem dois processos grandes. Um é essa proteção, que a gente tem que entender. Não precisamos concordar, mas temos que entender, senão a gente não conversa. Mas o segundo ponto é a ignorância. O Brasil é desconhecido. O agro brasileiro, ainda incrivelmente, toda essa pujança, 30 anos de crescimento, nesse nível, o agro brasileiro é desconhecido. Então, acho que essa é uma grande missão que nós, como país, nós, como instituições, e assim por diante, temos que fazer. Pássaro precisa de 2 asas para voar. Eu dei 2 aqui. Uma é do protecionismo, que tem sentido. Não adianta a gente dizer só que os caras são maus, são sacanas. Não, eles construíram 300 anos um processo de segurança nutricional e energético, e agora você vai dizer para ele, desmonta tudo isso aí amanhã? Não vão fazer isso. Mas tem uma segunda asa, é a da ignorância. O Brasil desconhecido. Sem uma das asas, o passarinho já não voa. Então é essa que a gente, me parece, tem que atingir mais, que é levar o que o Brasil é, e a gente não precisa de maquiagem nisso. Nada contra a maquiagem, faz muito bem as senhoras, senhoritas aqui presentes, mas nesse ponto a maquiagem é completamente desnecessária. Desculpa ter passado do tempo aqui. Muito obrigado, Evandro. Então, você falou da soja, né, que precede a safrinha de milho. Então, o Azotobacter, que é uma bactéria que as raízes da soja fixa ali nitrogênio. Então, adubação verde através da soja, né? Devemos o milho, a população mundial hoje, aqui que tem essa população, devemos aos maias. Exatamente, os maias desenvolveram o milho, que não era comestível, mas eles, né, fizeram uma transformação genética. O milho é quase uma invenção humana, devemos isso ao povo maia, né, que habitou a América Central. E, voltando um pouquinho atrás, né, em 77, eu lá na faculdade, andava atrás dos caminhões da São Martinho, porque a São Martinho está a 12 quilômetros de Jabuticabal, onde eu estudei, e aqueles que a gente chamava dojão a arco, né? Então, caminhão a álcool, etanol, né, que hoje é etanol. Então, já há 46 anos atrás, nós tínhamos caminhões a etanol, né, transportando a cana, e hoje a John Deere, né, norte-americana, líder mundial, lançando um trator, né, a etanol no Brasil. Então, isso aqui mostra que o Brasil está à frente, Denise, aí, não só na indústria, né, quer dizer, a combinação da agroindústria, né, com a indústria, com a inovação. Então, assim, a gente fica muito feliz de ter aqui a Tupi como fornecedora da John Deere. Outras empresas que nós vestimos, a Schultz foi a fornecedora número 1 global no mundo, melhor fornecedor da John Deere, ganhou essa premiação. A Schultz acabou de ganhar outro prêmio da Joss, uma empresa alemã, né, que faz autopartes, como o melhor fornecedor global da Joss. Outra coisa, um destaque aqui, né? Então, nós estamos aí muito bem posicionados. Acho que o Evandro explicou muito bem o potencial que nós temos aqui no etanol. Eu queria perguntar ao Jefferson, assim, dentro desse contexto, né, o Banco Brasil, né, ou melhor, o Brasil deve muito ao Banco Brasil, né, criado lá por Dom João VI, já há mais de 200 anos. Né? Então, se não fosse o Banco Brasil, a gente não teria o agronegócio que nós temos hoje, né, a indústria canavieira, que deve muito à indústria. Então, Jefferson, como é que o Banco Brasil, né, se insere nesse contexto, né, de estabilidade da agricultura, do agronegócio, né? Então, o que você vê indo para frente, as perspectivas, do ponto de vista, né, do banco, que é o maior financiador, talvez um dos maiores financiadores do mundo, do agronegócio, lá com o Rabobank, existem outros bancos, mas o Banco do Brasil é um player global, né, no agronegócio, que eu acho que uma das principais atividades aqui do Brasil deve muito do seu. Outra coisa, Evandro, o Brasil deixou de importar 600 bilhões de dólares em petróleo através do etanol. Essa conta não entra em lugar nenhum. Qual seria hoje o saldo da balança comercial do Brasil? Nossas reservas, né? A poluição do mundo, né? Se não tivesse né, o etanol aqui, né, a indústria canavieira participando aqui. Não é só o Brasil no mundo, né? Então, o Brasil deve muito a essa indústria canavieira. O Banco Central deve muito. Nosso câmbio aqui está nesse nível graças à indústria canavieira e também o agronegócio. Então, Jefferson, com a palavra. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer Fred, Denísio, Werner pelo convite. Sinto honrado em participar aqui desse painel com o Evandro e com o Ricardo. E só complementando ali, Evandro, a dinâmica da comercialização do milho mudou por conta da indústria ali, né? A precificação, o diferencial de base, mostrou uma nova dinâmica de comercialização do milho por conta do etanol, né? Sua eficiência,
novos processos produtivos sendo englobados, né? E aumentando muito aqui, né, a relevância do agronegócio para o Brasil, né? E falando do banco, eu acho que não cabe citar, não cabe explanar muito aqui, já é dado ao mercado, né, essa relevância do banco para a sustentabilidade, a carteira sustentável, os índices que são cotados do banco, FTSE, Global 100, o banco mais sustentável do mundo, né? Então, a ideia é trazer aqui uma explanação, né, do que a gente pode ver para frente aqui, né? O que a gente já tem aqui do agronegócio brasileiro. O agronegócio já representa, né, em torno de 1/3 do PIB brasileiro, tá, o PIB do agronegócio, e tem uma grande relevância para a nossa economia. E deve continuar com essa pujança aqui pelas projeções que observamos, né? Por quê, né? A população mundial ela deve crescer em torno ali para chegar a 8,5 bilhões de habitantes, né? Nesses próximos anos, crescer em mais ou menos 700 milhões de habitantes aqui, principalmente aqui no continente asiático e no continente africano, em torno de 300 milhões, 350 milhões em cada continente ali. E isso dá uma dinâmica muito grande aqui para o consumo de alimentos, né? A Ásia já demandando um alimento com maior valor agregado, alguma destinação, processos de produção já destinados ali, né, para uma logística, para uma rastreabilidade, e o continente africano ainda necessitando de uma grande quantidade de alimentos baratos para alimentar a população, né? Dadas as projeções ali da África ainda continuar nos próximos anos na linha da pobreza. Então, o mundo precisa de muito alimento, né, para essa segurança alimentar mundial. E o Brasil figura como o principal, né, vetor disso daí, né? A gente já tem projeções, né, do Ministério da Agricultura dos Estados Unidos, do USDA, já mostram a limitação de crescimento de algumas áreas, questões políticas limitando, econômicas limitando algum crescimento na África também da produção, e o Brasil tem um grande potencial de crescer nesse setor, né? As projeções que a gente tem do Ministério da Agricultura projetam um crescimento ali nos próximos 10 anos em torno ali de 100 milhões de toneladas de grãos aqui, passando de 300, até passando de 400 milhões de toneladas em 2032 ali. E um crescimento, tá, em torno de 15 milhões de hectares de área a serem cultivadas nesses próximos anos para propiciar essa produção ali, né? Que vai ser destinada basicamente ali, né, em grande parte para exportação e para participar dessa segurança alimentar mundial. E o crescimento, né, que a gente prevê, né, desse crescimento dessa área se dará nas áreas de pastagem degradadas. Então, a gente tem uma grande quantidade de áreas a serem migradas para a agricultura, né? Isso tira a pressão do desmatamento, tem um grande potencial ali na região centro-oeste, parte do sul, como é projetado ali pelo Ministério. E para que isso ocorra, né, é necessário recursos, né? Para a gente ter uma ideia, uma reforma de uma pastagem, uma migração de 1 hectare para a agricultura, de custo em torno de uns R$6 mil. Mas não vai precisar só de investimento de insumos, tá? Tempo dedicado com o trator, a gente vai precisar de equipamentos, maquinários sendo empregados ali. Então, para um custo médio assim, tá, para uma área se dá em torno de R$8 mil assim, com maquinários, tá, por hectare para ser entregados. E vamos lá, 15 milhões de hectares ali, colocando essa área de migração para a agricultura, mais o maquinário, a gente chega no montante, assim, nessa necessidade, nos próximos 10 anos, 210 bilhões de reais. Mas a gente ainda tem ali, conforme dados do LAPIG, né, 100 milhões de hectares de pastagem degradadas no país, por 160 milhões de hectares. Essa pastagem precisa ser reformada. A gente vai ter área migrando para a agricultura e uma perspectiva de aumento na produção de proteína animal em torno de 1 milhão de toneladas também para ser produzidas. Então, a gente vai precisar de mais eficiência. E, para isso, assim, né, um custo também médio de uns R$13 mil, tá, por hectare para a reforma de pastagem. Então, é mais ali 30 bilhões de reais aqui nesses próximos anos também para serem empregados ali na agropecuária, tá? E isso movimenta toda uma cadeia de valor que é muito importante para o nosso PIB, tá? São os novos bioinsumos que estão surgindo para a agricultura regenerativa. Ela melhora o perfil do solo, aumenta a produtividade. Então, a gente vê os bioinsumos subindo muito, né? Indústrias sendo formadas, startups sendo compradas ali para a produção de bioinsumos.
um direcionamento muito grande para pesquisa, tá? Para rastreabilidade, porque, como a gente estava falando do mercado consumidor, o Evandro falou muito bem disso daí, né? A gente tem Europa ali, tem Ásia que necessita, quer saber de onde está vindo essa alimentação. Né? Então, a gente vai ter esses animais ali que estão sendo produzidos, essa nova produção, ela precisa, né, de uma rastreabilidade. Então, a gente tem um potencial muito grande para crescimento dessa rastreabilidade. Também gera grandes oportunidades, né? Novas empresas, startups surgindo, novas soluções para a rastreabilidade animal, oportunidades de como é que vai funcionar a logística inversa. A gente precisa de um microchip ali com GPS sendo colocado no animal, indo para a indústria para dizer qual foi o percurso que o animal percorreu. Como é que esse microchip, como é que esse GPS vai retornar? É um novo setor também, né, que pode estar novas oportunidades de negócio sendo surgindo ali. Então, a gente observa esse grande potencial aqui da agricultura, tá? E essa pujança do Brasil continuando com a produção agropecuária para alimentar toda essa população. Mas, para que isso ocorra, né, a gente precisa avançar muito ainda. A gente precisa de recursos. Está vendo muito avanço, né, governamental. A gente vê o Plano Safra, o recorde de Plano Safra, agora com incentivos também para a agricultura, né, sustentável, né, diferenciais da taxa de juros para quem aplica sustentabilidade a campo. Né, e isso vai se tornar cada vez mais constante. Né, produtores têm certificação, a gente tem que incentivar muito a certificação, porque vai ser necessário para o mercado consumidor. Um recurso mais barato pode ser utilizado para quem já tem uma certificação da sua produção, mostra que é sustentável, consegue obter preços mais rentáveis para a sua produção, na sua comercialização. Um boi China que já tem um diferencial de preço para comercialização. Então, são vários diferenciais. E quem tem gestão, o produtor que consegue enxergar isso a longo prazo, né, e começar essa implementação agora, vai beber água mais fresca, né? Então, vai acessar esses mercados de forma mais fácil e vai ter acesso a crédito mais barato. Né? Então, nessa expansão que a gente vê, ele vai ter oportunidades ali de estar se posicionando de forma antecipada. Mas a gente precisa muito, né, da comunicação, como falando, não é só do Brasil que é feito, a gente precisa da comunicação interna. Né? O produtor entender essas vantagens que tem dele ter uma melhor gestão, está aplicando uma sustentabilidade. A gente precisa disseminar toda a pesquisa que é efetuada. A gente tem muita dificuldade do produtor acessar ainda essas pesquisas que são feitas. A gente tem grandes empresas aqui, a Embrapa, né, o exemplo, o governo foi afora com a Embrapa, Banco do Brasil, o BNDES traz de fundos, né, recursos, é muito bem representado pela Embrapa e toda a tecnologia que propicia esse crescimento sustentável do Brasil. E isso deve também abrir outras oportunidades aqui, mas a comunicação ela é um fato ali que precisa de uma maior disseminação. O produtor tem que entender, né, que essa gestão que ele aplica a campo, ela vai trazer um benefício futuro ali. Então, ele entender que a rastreabilidade pode trazer à frente ali um novo mercado a ser consumido, a certificação que ele está aplicando ali pode abrir um novo mercado, pode abrir oportunidade de ter crédito mais barato à frente, né? E também a gente tem um grande problema na sucessão familiar, né? Então, ele tem que enxergar, tem que tem as projeções do Ministério da Agricultura também, da Embrapa para os próximos 40 anos, né, que dizem ali que a probabilidade dos pecuaristas reduzirem no mínimo 50% é muito grande nos próximos anos. Então, vão cortar pela metade dos pecuaristas se a gente não tiver um treinamento de sucessão, né? Então, investimento ali na gestão da atividade. E ele entendeu, acho que o clima, né, foi falado também, essas mudanças climáticas constantes. A gente tinha ali eventos passados, né, o Ninho, Laninha passado, a gente tinha uma maior previsibilidade disso daí, e hoje em dia a gente não observa. A gente teve 3 anos seguidos de Laninha, mudou do ano abrupto aqui para o El Ninho, isso a gente já está projetando para o ano que vem de novo um Laninha surgindo ali, sem uma fase neutra. E o produtor, né, que consegue ter uma melhor gestão da sua atividade, aplicar a agricultura regenerativa, tem um perfil do solo mais bem formado, que resiste à seca, resiste à chuva, tem um controle ali da sua produção. O Field Pro é um exemplo muito bom disso daqui, né? Tá uma microgestão do clima, ele sabe a hora certa de colher, de aplicar um defensivo, de tá fazendo manejo do solo, é muito importante. Para quê? Para que ele tenha uma maior rentabilidade a campo, né? E então é isso. O principal daqui que a gente observa, o banco está observando, incentivar
conseguir incentivar essa gestão, essa disseminação do conhecimento, tá? E um crédito orientado para quê, né? Para que essa migração da pecuária para a agricultura seja de forma ordenada, né? Evite desmatamento, seja aplicado uma agricultura regenerativa, sustentável. Então, esses são os princípios direcionadores que a gente enxerga daqui para frente, Werner. Obrigado, Jefferson, citando aqui até a tecnologia, né? E hoje é um exemplo, né? As previsões todas falharam, né? Menos a FieldPro. Quem tivesse seguido aqui as previsões da FieldPro teria acertado. Então, sou investidor anjo, né? Há já 4 anos e meio, quando era um protótipo, né, Ricardo? A gente teve a oportunidade de se conhecer. E a Trígono também é investidora anjo. Então, até a FieldPro está talvez a última rodada, a última oportunidade de se investir nessa empresa, única no mundo, digo, a nível global. E eu gostaria que o Ricardo, né, contasse aqui um pouquinho a questão, o que a FieldPro faz, um diferencial, e não é questão de... Ninguém vai mudar o clima, né? A gente vai tentar minimizar os efeitos, né, do homem no clima, mas tem questões que não é o homem, o próprio clima, são até explosões solares que têm impactado aqui o nosso planeta, né? Mas como a FieldPro pode ajudar, mitigar, prevenir, planejar essas mudanças, né? Que até o Denise até comentou, né? Também o tempo não é mais previsível, né? As coisas vão se mudando, né? Cada ano é um clima diferente, né? Então nós temos que estar preparados para essas mudanças climáticas, né? E os agricultores, as seguradoras, os bancos, né? Todos que estão envolvidos no agronegócio e também na cidade, nas inundações, não é uma questão do campo. Nós vemos aí agora no sul, né? Inundações grandes, desmoronamento, morros que vão abaixo, né? Vítimas, né? Que correm no litoral norte. Ricardo nos disse que tudo era previsível, né? A FieldPro já previa aquelas chuvas que aconteceram no litoral norte, né? Através da estação em Santos, né? Então, Ricardo, gostaria que, né, contasse aqui para todos, né, como é que a FieldPro ela atua, né? Inteligência artificial também, que faz parte aqui né, da empresa, no seu produto. Então, Ricardo, obrigado aqui por estar conosco. Bom dia a todos, obrigado pelo convite, Werner, Fred. Prazer em conhecê-lo, Dionísio. É um prazer estar falando aqui, né? Eu sou um empreendedor. O empreendedor tem um conceito, sempre tem uma vida assimétrica, né? O empreendedor acorda não sabendo o que vai acontecer no dia seguinte, né? E o planejamento tem que ser feito a cada dia, né? Eu morava no Canadá, eu tenho empresa no Canadá e nos Estados Unidos e vendi a empresa. O governo do Canadá me convidou para investir lá. E em 2017 eu voltei para o Brasil, decidi voltar porque eu acho que o Brasil tem que liderar as mudanças climáticas, né? Ele tem que ser um líder, né? Ele tem o fator Amazônia e eu quis voltar aqui para empreender no Brasil, né? Eu também eu acho que nós temos que preservar o mundo para as próximas gerações, né? Agora eu tenho um bebê de 9 meses, então eu tenho que preservar esse planeta para que ele tenha um planeta sobrevivível, né, quando eu não estiver mais aqui. Então, essa é a minha função como empreendedor de impacto no mundo, né? Qual o problema do Brasil? Qual é a vantagem dos Estados Unidos em relação ao clima para o Brasil, né? Vamos dizer, falando do agro, nosso competidor. A população dos Estados Unidos sempre foi distribuída de uma maneira mais homogênea, né? Isso impactou no monitoramento climático, né? Então, você tinha uma distribuição melhor de monitoramento de pontos de coleta terrestres do que o Brasil, porque o Brasil estava muito voltado para a parte do litoral, né? As regiões agrícolas são regiões novas, onde você tem pessoas morando há menos de 50 anos, né? Então, isso me impactou muito o monitoramento dos históricos climáticos, né? O que a gente fez? A gente entendeu isso e desenvolveu um produto que ele cria um histórico climático da área, né? E ele roda um modelo meteorológico com aquele histórico, né? Esse produto ele tem que ser autônomo, porque as áreas rurais elas são muito distantes, né? Então, qualquer manutenção ela é muito complicada, né? É muito complexa. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu já tinha desenvolvido o produto no Canadá e eu decidi desenvolver no Brasil, né? Quando eu mostrei para o Werner e para o Fred o produto. Não é fácil desenvolver produto no Brasil, né? O Brasil, ele não é a parte industrial não é um privilégio assim que você faz aqui. Eu fiz no Canadá, eu tive mais apoio, né? Mas a gente tinha essa missão e conseguiu. Hoje nós temos o maior rede de monitoramento na área rural, né? E nós desenvolvemos
a versão 2 do produto já. Então, o que o Brasil tem que fazer, né? Ele tem que melhorar muitos pontos de coleta, né? Para que você tenha uma gestão sustentável do campo. Dando em números, os Estados Unidos têm 26 mil pontos de coleta, né? No Brasil, você tem 570 públicos, né? E o ponto de coleta, para o modelo meteorológico, ele faz com que o modelo meteorológico ele dê a condição inicial da atmosfera. Se a condição inicial está distante, vai errar. Por isso que a previsão erra, respondendo a sua pergunta. Então, é um pouco isso que a gente faz. A gente tem também a inteligência artificial no modelo, quando que a observação a cada 10 minutos altera a próxima hora. Por isso que a gente acerta mais que os outros também. Né? A gente roda até o modelo meteorológico não no Brasil, até porque é uma coisa muito custosa, né? A gente tem um acordo com outros países para rodar o modelo. Então, hoje, nós temos uma assertividade bem maior, porque a gente tem mais pontos de coleta, mais assertividade e uma inteligência artificial. Acho que é um pouco isso. Obrigado, Ricardo. Eu vou voltar, né, para o Evandro aqui. Depois a gente vai fazer mais uma rodada aqui. Mas, Evandro, você falou do etanol, né, etanol de milho, etanol de cana, né, todo o potencial. Só que existe um novo filhote aqui, né, que é o subproduto, né, você pode comentar, que é o biometano. Né? Então, o biometano ele é um produto que vem da vinhaça vinhoto, né, com subproduto. Cada litro de etanol gera 13 litros de vinhaça, que hoje basicamente é utilizado para irrigação, só que com potencial muito maior, né, em relação substituindo o diesel, podendo gerar o biogás, gerando energia. Né? Então, você poderia comentar algo sobre, né, a perspectiva até da integração? Né? Você falou que a energia do etanol de milho vem da cogeração do etanol. E aí nós temos um novo produto, né, que substitui o diesel, que vem também como um elemento, né, um resíduo, né, mas terá um amplo futuro. Aqui nós teremos à tarde, né, o Luzi, né, da Tupy-MWM, comentando aqui sobre a tecnologia de motores. Agora eu queria ver se na Única já existe algum já desenvolvimento, né, como é que a Única enxerga o biometano, porque é um subproduto da cana também. Bom, biometano vai ser uma outra grande fronteira para o Brasil, né? Na verdade, a gente chama de biometano, o metano, o gás natural, só que com algumas pequenas diferenças. Ao invés de origem fóssil, ele tem uma origem renovável. E, voltando de novo para a intensidade de carbono, ou seja, quantos gramas de CO2 equivalente eu tenho por megajoule de energia produzida, enquanto eu vou ter lá beirando 78 gramas no gás natural, hoje o biometano está saindo das nossas associadas, está em 4, 5, ele vai chegar a 0 em pouco tempo e deve ser negativo no futuro. Né? O biometano pode ser produzido, na verdade você produz primeiro um biogás e depois faz um processo de purificação tirando o CO2 e você vai ter o metano de uma fonte renovável e que você vai ter no setor sucroenergético, vai ter no setor de dejetos animais, resíduos agrícolas. Vamos ter uma fronteira no futuro aí que é, inclusive, do resíduo sólido urbano e também dos resíduos de efluentes, enfim. Mas as perspectivas da Biogás, que é a associação brasileira, muito próxima da Única, a gente trabalha bem junto, é que entre cerca de 60% da produção de biometano no Brasil virá do setor sucroenergético. Por quê? Porque a gente tem um nível de resíduo alto, resíduo já todo de ciclo de economia circular e ciclo fechado, né? Ou seja, uma usina não gera resíduo para fora dela. Então, esses 13 litros de vinhaça, todos eles já voltam para o campo como uma fértil irrigação. A gente tem a torta de filtro, que é um subproduto da produção de açúcar, e a palha da cana. Hoje, esses 3 produtos, dependendo do modelo, eles são combinados, e você tem a produção ali do biogás, purifica esse biogás e faz biometano. Para que você vai usar isso? Pode fazer energia elétrica, ele é drop-in, ele substitui o gás natural. Se você está perto de um gasoduto, você vai enxertar ali no gasoduto drop-in mesmo, ou seja, com fungibilidade química. Temos um caso interessante da Cocal, que é uma associada da Única, que, graças ao projeto de biometano lá em Narandiba, Presidente Prudente, onde eu nasci, diga-se de passagem, eu sou um caipira do Far West, né? Presidente Prudente é a única cidade do mundo
com uma rede de biometano standalone. Todas as cidades no mundo que têm algo de biometano, no fundo, aproveitam algum tipo de pipeline de gás natural. Saiu de Narandiba, ali na Cocal, a Presidente Prudente, passando por Pirapozinho. Então, hoje, Presidente Prudente, que não tinha gás natural, não tinha acesso a isso, com todas as ineficiências, né, que isso gera para a indústria, que vocês conhecem, hoje tem não só o gás, mas tem um gás com uma pegada de carbono de 4 gramas de CO2 equivalente por megajoule de energia. Então, 60% desse potencial está no setor sucroenergético, a concentração. E o detalhe mais interessante que eu acho é o seguinte, o risco ali era um trade-off, né? Puxa, eu já tenho a fertilização por esses 3 elementos que a gente já usa, os 3 para fertilização, biofertilização, e aí eu vou fazer biometano, vou perder a biofertilização. É o contrário, eu melhoro a biofertilização, né? Porque essa vinhaça passa a ser concentrada, não tem que mais carregar água, ela perde acidez, e aí o sistema de transporte fica bem mais simples. Eu que tinha uma emissão de metano que eu conto lá no RenovaBio, eu deixo de ter esse metano, agora vai virar energia. Ou seja, é um super win-win. E eu queria, Werner, se você me permite, então o biometano é uma grande fronteira para o Brasil, né? E a possibilidade, inclusive, aqui tem uma curiosidade que ainda não está sendo bem explorada pelo mercado, mas uma curiosidade do biometano que é o seguinte. Eu, por exemplo, morei em Tupã, do lado de Bastos, que tem talvez a maior concentração de galinha poedeira do Brasil, né? E conheci muito ali o setor e tal. Então, assim, ali tem uma oferta potencial de biometano enorme. Só que para você pegar aquelas centenas ou milhares de granjas e fazer um processo organizado e tal, possível, está acontecendo e vai acontecer, mas daqui a pouco vai ficar mais fácil levar isso, lógico, tem desafios aí tecnológicos, mas levar isso para a usina, 40 quilômetros que está ali, né, que já está com toda a infraestrutura de biometano. E foco só em últimos 2 pontos muito rápidos, né? Toda essa beleza, quando a gente vai falar dela, da bioenergia no Brasil, ela tem 2 grandes riscos, né? O Pablo Dissi, que foi o presidente da Volkswagen na América Latina, hoje está lá na Volkswagen North America, ele foi aprovar um projeto fabuloso, 7 bilhões de reais de investimento na rota do etanol aqui, e teve que aprovar isso no board da Alemanha, e ele tinha preparado um monte de coisa, intensidade de carbono, uau, e tal. Aí o board tinha 5 minutos para apresentar, ninguém olhou para esses números, fizeram 2 perguntas para eles. Como é que isso aí empata desmatamento? Como é que isso aí compete com alimento? Estava muito bem brifado, aprovou em menos de 3 minutos o projeto de 7 bilhões de reais. Por quê? Desmatamento é uma coisa bem simples, o Jefferson deu o número aqui. A cana, hoje, ela já ocupa 90% dos canaviais brasileiros, ele ocupa área de pastagem degradada. Por quê? Porque o pequeno proprietário aqui do interior de São Paulo, ele não tinha esses 6 mil, que pode chegar a 10, 11 com facilidade, ele não tinha isso para fazer a conversão de uma pastagem degradada de 20, 30 anos para uma terra agricultável. A usina tinha economia de escala, ela foi lá e fez isso. E isso fez o quê? A gente realizar no Brasil, volta um pouquinho só, quando surgiu o medo do food versus fuel, ou seja, comida versus alimento, a FAO, que é o órgão da ONU que trata de alimentação e agricultura, desenvolveu o seguinte, olha, tem um jeito da gente não ter esse problema. É o chamado IFES, Integrated Food and Energy Systems, Sistemas Integrados de Produção de Energia e Alimento. E aí tem que ser assim, 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 assado. A bela notícia é que o Brasil implementou o Sistema Integrado de Produção de Alimento e Energia. Então, quando eu tenho lá um canavial, que era uma pastagem degradada, hoje é um canavial que tem que ser renovado, 17% dos nossos canaviais estão com soja, estão com milho, estão com outros crops aí que são de produção de alimentos. Isso está acontecendo. Aqui no interior de São Paulo, não precisa ir longe, né? Fabulosamente. Então, eu tenho mais produção de alimento hoje, não tem nem estou falando do açúcar, não, mas eu tenho mais produção de alimento hoje do que eu tinha com aquela pastagem degradada. No caso do milho, é ainda mais impressionante, né? Porque a imagem que se coloca muitas vezes, sobretudo na Europa, é que tem uma criança comendo uma espiga de milho e o homem maldoso vai lá e arranca essa espiga para fazer o maldito etanol e tal, tirando comida. É o contrário. Milho não é milho, milho são 4 coisas. Milho é amido, proteína, fibra e óleo. Para fazer etanol, eu pego a parte nutricional mais pobre, que é o amido. Quando era criança, minha mãe colocava maisena no leite para engrossar, etc. Hoje isso é um pecado. Então, o amido a gente faz etanol.
proteína, fibra e óleo vai virar ração animal, que está permitindo uma revolução na pecuária, que vai ter uma possibilidade de concentração. 1.000 bois em 1.000 hectares, hoje você pode fazer pelo menos uma fase disso em 10 hectares, né, com o DDG, que é um coproduto do etanol de milho. Então, desmatamento nós não vamos ter para fazer biocombustível, porque no RenovaBio a gente foi além do Código Florestal, né, que já é uma legislação ultra avançada, reconhecido. O Brasil não tem problema de lei ambiental. O Brasil tem problema de crime ambiental que tem que ser punido. E esses caras não são agricultores. Esses caras não são gestores de agronegócio. É criminoso. Quem descumpre a lei, quem comete crime ambiental, não pode ser chamado de produtor rural. Tem que ser chamado de criminoso, né? Agora, então, mas no RenovaBio a gente foi além. Voluntariamente, desmatamento zero, mesmo que legal, a partir de 2019. Tá? Se eu tenho uma propriedade de 10.000 hectares e eu for lá e desmatar 2 hectares dessa propriedade, os 10.000 estão inviabilizados para a emissão dos créditos de descarbonização do CBIO, que representa uma fonte de receita importante hoje para o setor de biocombustíveis, né? Então não vai ter desmatamento, nós vamos usar essas áreas já antropizadas, com grande produtividade e assim por diante. E, ao invés de ter competição entre alimento e comida, entre alimento e energia, é o contrário. O etanol de cana e o etanol de milho estão aí para provar. Quanto mais energia eu produzo, mais oferta alimentar. Por exemplo, no caso do DDG, que é uma ração animal, que já está podendo ser usada até em 50% da oferta nutricional bovina. É um negócio espetacular. Eu recomendo, assim, mais uma dessas coisas que não dá só para contar, tem que ir lá e ver. Obrigado. Obrigado, Evandro. Eu tenho mais 10 minutos aqui, então eu vou dividir para o Jefferson e para o Sodré. Então, dentro do que o Evandro comentou aqui, até o Ricardo comentou de tecnologia, né? O Banco Brasil, né, ele também é um banco que tem mais de 200 anos, né, muita inovação. Isso pode gerar novas oportunidades para o próprio banco, né, ou financiar, de repente, investimentos do biometano, né, em biogás, veículos, né, movidos a energia renovável limpa, né? Então, como é que o Banco Brasil está enxergando, né, essas mudanças, né, e as oportunidades que vão surgir a partir dessas mudanças, né? Mas aí atendendo ao cliente, né, atendendo ao campo, né? Não é que o banco impõe, não. O banco vai resolver problemas, né, que são de repente resíduos, né? Mas também gerar uma receita para o banco e aí todo o contexto, né, o clima, o mundo vai acabar sendo beneficiado, né, pela essa interação do banco com o campo. Sim, Werner. Acho que a gente tratou um pouquinho ali na fala inicial, mas geram várias oportunidades, né? Uma nova dinâmica ali de comercialização, como foi falado para o milho, né? Energia fotovoltaica, a gente já tem uma grande expansão na energia fotovoltaica também, uma nova forma de incentivo à energia limpa, né? Incentiva, né, os pequenos produtores, né? A gente vê essa grande crescimento por área, então esse incentivo é muito importante aqui para a nossa agricultura, para a nossa alimentação interna aqui no Brasil, a agricultura familiar, e a gente precisa incentivar, como eu te disse ali, né, essa gestão do produtor rural. A gente observa, né, que a comercialização do produto ela ainda é feita de modo muito arbitrário, ele não tem uma grande expertise ali, né? A gente precisa, né, o produtor brasileiro precisa avançar muito aqui na gestão além da gestão da atividade, né, na gestão da comercialização da produção. Então, essa produção, esse modo de comercializar, uma aplicação de derivativo, tem grandes derivativos, opções, termos ali, que podem incentivar a trazer uma maior renda para o produtor, né? E uma maior renda ali no campo, ela traz também o desenvolvimento, né? A gente observa, né, onde a agricultura entra, assim, vários estudos ali, né, dentro do Ministério da Agricultura, a Embrapa, outras gestões de pesquisa, de que onde está entrando a agricultura ali, ela tem grande potencial ali na redução da pobreza, no crescimento do PIB, na elevação da arrecadação de impostos. Isso traz um grande desenvolvimento, né? E não só no agronegócio, todos os outros setores são beneficiados com isso daqui, né? Então, a gente estando presente, né, nesse desenvolvimento, a gente traz também desenvolvimento para todos os setores do Brasil, todos os municípios, melhor índice ali de desenvolvimento humano, IDH, educação, tudo eleva ali, né? A gente vai precisar, já tem uma escassez muito grande de mão de obra no campo, né? A cada novo equipamento, novo implemento, né, agricultura de precisão,
VANT, né, novas formas de aplicação, de monitoramento de produção, ela necessita, né, de uma mão de obra mais qualificada, né? Então, isso também gera um setor de serviços muito grande aqui para o nosso país. Então, a ideia é incentivar para que isso ocorra, né? Incentivar essas migrações, incentivar que ocorra de forma ordenada e sustentável e traga todo esse desenvolvimento aqui para o nosso país. Obrigado, Jefferson. André, o gancho aqui que o Jefferson passou, né, a questão da mão de obra qualificada no campo, né? E a gente sabe que a tecnologia ela vai ser o grande dinamizador, né, da produtividade, né? E aí, né, Sodré, como é que a FieldPro, né, ela se insere na questão das máquinas autônomas, né, automatização, né? Inclusive, acho que todas a indústria canavieira busca, né, você ter máquinas operadas, né, de uma forma autônoma também. Os caminhões tentam, a própria São Martinho tem investido muito em tecnologia, né, de você ter toda a questão do monitoramento, antecipação, né, das revisões, das questões a melhor forma de você conduzir as máquinas, os caminhões dentro são talvez milhões de quilômetros, né, de estradas vicinais ali dentro dos canaviais. Como é que a roteirização tudo passa por tecnologia, né? Então, Sodré, como é que a FieldPro pode ajudar nesse processo, tá? Eu queria que você falasse também sobre a conectividade, né, esse diferencial, que é o grande problema do campo, é a conectividade. Não, minha propriedade não tem acesso à internet, né? Como é que eu vou monitorar? Como é que a minha máquina vai operar se eu não consigo ter um mínimo de conectividade com o campo? Como é que a FieldPro ela se insere nesse contexto? Ótimo ponto. A gente vê que o futuro da produção agrícola ele passa pela a máquina autônoma, né? A carência de mão de obra no campo é muito grande, isso não é só no Brasil, nos Estados Unidos também, né? E a conectividade ela está crescendo. A gente tem uma parceria lá, está trabalhando forte com a SpaceX, então a gente coloca conectividade por satélite, né? Porém, a gente está trabalhando em outros pontos também, que é o próprio modem 4G já conecta com o satélite também, para que a gente consiga isso ser mais viável. Está tendo muito lançamento de satélite. Agora o ano que vem vai ter um boom de lançamento de satélite que vai trazer para uma janela bem menor de transmissão de dados, até de 10 em 10 minutos. Isso faz com que a gente consiga se comunicar com a máquina. Toda a operação agrícola ela é baseada no clima, no clima ideal daquele talhão, né? E isso que a gente trabalha. A gente tem uma análise microclimática, né, muito robusta, tanto do clima quanto do solo, e a gente já comanda, né, já assimila o dado da máquina agrícola para gerar um comando para o momento ideal de se fazer uma aplicação. Dando um exemplo, vai fazer uma pulverização, você precisa saber uma faixa ideal de temperatura, umidade, vento, chuva e ΔT, né? Dando o exemplo da chuva, você tem que esperar 6 horas depois que choveu para fazer uma pulverização, e não pode fazer e chover antes de 6 horas, né? Então, é muito importante ter a previsão do tempo ali do microclima, né? E é isso que a gente trabalha, é isso que a gente roda o modelo meteorológico do produto, e o produto é autônomo para não ter que depender de uma manutenção preventiva que possa ocorrer num dado não fidedigno, né? Então, essa é a nossa aposta, que máquinas autônomas vão dominar o campo até 2030, mais rápido que na cidade, porque é muito mais fácil, né, do que ter as interferências urbanas. Eu queria que até se comentasse também, a gente falou do campo, né, a questão da previsão de campo, mas eu queria que você comentasse até o que não é no campo, né, onde a FieldPro, inclusive tem no transporte público, mas o que FieldPro tem a ver com o transporte público, né? E também a questão, né, das cidades, né, que a FieldPro também ela fez um recente acordo com uma cidade aqui em Santa Catarina. Então, assim, trazendo que foi tudo a partir do campo, né, que desenvolveu, mas de repente começa a surgir outras aplicações. Queria que você comentasse também a FieldPro, onde ela se insere no nosso meio aqui, né, meio urbano, e especialmente transporte de massa. Se pudesse comentar também sobre essa nova, digamos, oportunidade que surgiu para a FieldPro. O clima hoje não pode mais ser genérico, né? A mudança climática trouxe, né, alta 6 km de resolução e muito mais
do que o público, que muitas vezes tem 40, 100 quilômetros. Né? Com isso, fez que a gente abrisse mercados como monitoramento de linhas de trem urbano para entender risco de descarrilhamento, monitoramento de cidade, nós vamos começar para entender risco de tempestade, ventania, aquaplanagem, nas vias urbanas, também nas estradas, né? Porque a gente monitora aquele microclima, né? E entende qual o risco ali com tempo hábil de se evitar uma catástrofe, né? Eu vi na apresentação do Dionísio que o Brasil ele parou para as mudanças climáticas. Estamos aqui terminando esse painel, né? Agradeço ao Jefferson, ao Sodré, ao Evandro, né? A gente poderia estar falando por horas aqui, né? A gente tem muito assunto para falar, né? Para comentar, mas eu realmente gostaria de agradecer na presença de vocês, que a Field Pro ela vai contribuir também para a questão climática, não só no Brasil, mas já está na Nigéria, Nova Zelândia, Estados Unidos, né? Argentina, outros países. Então, e o Brasil, a gente acha que o que vem de fora é melhor. Né? Tudo que é importado é melhor, só que a gente faz, a Field Pro faz no Brasil, né? Trazendo, logicamente, coisas que nós não temos, painéis solares, né? Modems, as placas, mas é tudo feito tecnologia nacional. Nossos técnicos do ITA, da Poli, de Mauá, nossos engenheiros, né? Realmente uma equipe extraordinária. E eu, né, para os público investidor aqui, né? Acho que quem realmente está nos assistindo, olhar o agronegócio, né, que o Dionísio falou muito mal representado na Bolsa, infelizmente, né, por N motivos, né, e a gente, né, a Trigo não acredita muito, né, investe e investiria ainda mais no agronegócio. Também contamos também com o apoio, né, do Ministério da Agricultura, né, do governo, do BNDES, né, que é um agente financeiro muito importante, o Banco Brasil também, né, que é um fomentador, né, do agronegócio, e esperamos que o Brasil realmente seja cada vez mais o celeiro do mundo. Né? O Brasil já é celeiro do mundo, né? A própria FAO ela já prevê que o Brasil dobrará a sua participação global nos próximos 10 anos nas exportações globais líquidas. Eles falam hoje 40 bilhões de dólares, mas eles projetam em 10 anos 80 bilhões de dólares, ou que será mais. Né? Então, eles, inclusive, ignoram a questão do biometano, o potencial dos próprios biocombustíveis. Então, eu acho que o Brasil será cada vez mais uma nação, um país que vai contribuir, né, para a questão da combate à fome. Né? Isso aí, a segurança alimentar é importante. Né? O rei Luís, lá da França, né, perdeu a sua cabeça também, porque foi a questão da fome do pão, falta de pão, né, que acabou criando, né, digamos, a Revolução Francesa, né, e o Brasil realmente vai contribuir. Né, os reis perdem seus impérios por questão de fome, né, por questões realmente, pessoa com fome ela é capaz de fazer qualquer coisa. Então, espero que, né, o Brasil esteja cada vez mais uma presença global, né, desmistificando a questão de Amazônia. Né, ele mostrou muito bem que a gente não precisa desmatar nada. A única também mostrou que a gente não precisa cortar uma única árvore, apenas aproveitar melhor que Deus nos colocou aqui. Né? As nossas áreas, o Brasil explora uma área muito pequena em relação à sua área, né, territorial, e a gente justamente sendo acusado constantemente de provocar questões climáticas mundiais, onde o Brasil não é problema, o Brasil é a solução. Então, obrigado a todos, né? E esperamos que os investidores também percebam as oportunidades no agronegócio, que são poucas ainda em bolsa, mas espero que tenhamos muitos IPOs aí pela frente, né? Mais usinas, né, do setor de etanol, que são muito poucas ainda presentes, e também outras empresas que já estão inseridas no agronegócio. Esperamos ter muito mais aqui nos próximos anos. Então, obrigado a todos. Né? Agora, uma pequena pausa para o café, e voltaremos em seguida aqui com o próximo painel. Será a alocação, né, painel de alocação de recursos, como se tornar bons gestores. Então, bons investimentos também. Então, vamos fazer uma pequena pausa aqui para o coffee break. Obrigado a todos.